Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos, né? Dando aqui continuidade a mais uma aula do IB, né? Extensão Sulacap, né? A aula de discipulados, certo? Dessa revista. Discipulados. Acreditando que todos já tenham a revista, né? Então vamos dar mais uma continuidade, né? Da última vez nós estudamos os capítulos 1, 2 e 3, né? Agora vamos estudar o capítulo 4, 5 e 6. Então, só para a gente identificar, segunda aula, curso, né, de teologia do IB, extensão Sulacap, tá certo? Disciplina discipulados. Então vamos começar com uma oração, né, para a gente começar bem e vamos terminar bem também, se assim Deus quiser. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos, Senhor. Ó Senhor, mais uma vez eu te peço que não seja eu, Senhor, ministrando essa aula, mas sim o Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor, me coloco como instrumento nas Suas mãos. Por isso que eu peço que a aula seja dada pelo Teu Espírito, Senhor. Me usa como instrumento Seu. E fale, Senhor, e coloque as palavras certas na minha boca. Porque essa aula não é uma aula de um curso comum, mas sim de um curso teológico, da onde vamos tratar da Tua palavra e do comportamento que nós temos dentro da Tua casa, da Tua igreja. Por isso, mais uma vez, eu clamo a Ti, Senhor, que não seja eu, que agora eu suma e que o Seu Espírito tome conta e que as palavras sejam colocadas na minha boca por Ti, Senhor. A aula eu estudei, Senhor, e agora passo a ministrar aquilo que eu estudei, aquilo que Tu me deste, Senhor. Eu coloco para poder falar com esses alunos, Teus servos, Senhor. Mas verdadeiramente me usa como instrumento Seu. Abençoa cada servo que vai escutar essa aula. Abençoa cada aluno, abençoa cada família representada por cada aluno, porque nós sabemos que passamos momentos difíceis e tempos também tenebrosos, Senhor. Mas o Senhor está no controle. O Senhor é a nossa rocha firme, é onde nós colocamos todos os nossos sonhos e todas as nossas petições e todos os nossas vontades. Verdadeiramente possamos ser discípulos Seus, Senhor. Então abençoa essa aula, toma o primeiro lugar nessa aula e que tudo seja para a Sua honra e Sua glória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Bem, irmãos, vamos lá. Mais uma aula, né? Capítulo 4. O capítulo 4 trata do contato pessoal e visitas, né? Visitas. Então, como falei com vocês, eu vou lendo aqui paulatinamente e a gente vai dando as devidas explicações a hora que eu achar que tem que trazer alguma coisa a mais do que a revista está nos trazendo, que o livro está nos trazendo, né? Para que a gente possa haver um entendimento, como a gente não está presencial, né? Então, para que a gente possa ter um entendimento, para que vocês possam depois, né, quando ver essa gravação, acompanhar essa aula. Então, eu vou falando aqui os capítulos e nós vamos lendo e vamos interpretando e vendo da melhor maneira possível o que a gente pode ser feito. Vamos lá. Capítulo 4, contato pessoal, visita. É muito comum ouvir a expressão quando se trata de apresentação de alguma pessoa. A primeira impressão é a que fica, né? É muito comum a gente escutar isso, né? A primeira impressão é que fica. Muitas das vezes essa expressão é verdadeira. Algumas pessoas têm dificuldade de se interessarem pela segunda impressão, quando a primeira foi ruim. Portanto, é necessário que sejamos diligentes e sábios diante de nosso contato inicial com o futuro discipulado. É imprescindível
para o novo convertido o cuidado, atenção e carinho de um membro mais maduro, né? Você pode mandar cartas, telefonar, mas nada se compara ao ato de visitar. Bom, eu acredito que essa revista está um pouco desatualizada por causa do contato, né? Mandar cartas. Hoje a gente não tem mais essa até existe, mas geralmente os nossos contatos são mais via telefone, né? WhatsApp, Facebook, né? Instagram. Todo mundo, quando já conhece a pessoa, você tem Instagram, você tem Facebook, né? Qual o número aí? Eu tenho WhatsApp, né? Esses agora são os contatos mais modernos. Carta ficava há um tempo mais antigo, né? Mas ainda se usa, né? Tem gente que gosta de coisas, né, que remetem a um saudosismo, né? Mas eu acredito que o contato hoje é mais feito realmente por celular, né? E o WhatsApp, né, que é o mais usado, inclusive nós usamos para, né, tirar nossas dúvidas nas aulas e tudo mais, né? Então, isso causa certo impacto para o novo convertido. Algo como: existe alguém que se importa comigo. Isso é muito importante. A visita é uma parte importantíssima para o início do processo do discipulado. As pessoas na sociedade de hoje, com tanta correria e com competitividade, tendem a se sentirem sós, desvalorizadas pelos outros. Mas quando veem que alguém se importa o suficiente visitando-as em casa, sente-se mais importante. A presença sempre é mais importante, né? Antes de fazer a visita, é importante que você tenha alguns conhecimentos prévios sobre a situação da pessoa. Se está desempregada, se sofre com vícios, né, etc. Né, é bom a gente fazer um apanhado mínimo, né, da situação da pessoa, né, para que a gente não seja, vamos dizer assim, inconveniente, né? Procure obter essas informações, mas com cautela, para não ser invasivo. Observe e, se não conseguir notar nada naquele momento, com o tempo a pessoa revelará, quando a confiança for conquistada. Essas informações serão de grande valor para que você saiba um pouco mais sobre a pessoa com qual vai se relacionar e ajudar. As pessoas são diferentes, por isso, para cada uma delas, a abordagem deve ser diferente. Elas não têm que aprender na primeira visita, né? Conceitos que demoramos meses para aprender e assimilar. A visita tem como finalidade iniciar o desenvolvimento da amizade. Quer dizer, na primeira visita, irmãos, não é para a gente chegar lá e deslinchar nosso conhecimento bíblico, né? A primeira visita geralmente é para a gente se conhecer, né? Vamos tratar de assuntos, podemos tratar de assuntos da igreja, claro, podemos falar sobre Jesus, mas na medida que a pessoa tenha curiosidade de saber, certo? Pode até ser que na primeira visita você comece com um papo, né, elevado, mas isso depende da recepção da pessoa se interessar por aquele determinado assunto, né? E quanto às dúvidas que ela tenha, não é isso? Vamos lá. Comunicar-se bem e saber reter informação que é excessiva para o outro. É saber até que ponto e medida o outro tem capacidade para perceber, sem se ofender, e entender sem se ferir. É um Stuart Brusco, né? Ele dá ele fala sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente já falou um pouquinho antes. Não temos que abrir a cabeça do novo convertido e colocar nela todas as instruções que consideramos relevantes e esperar que a partir daquela visita ele se torne capaz de andar sozinho.
É claro, né? Novo convertido, uma visita, você não vai fazer muita diferença. A diferença que você vai fazer é o quê? É que você mostra que você está interessado, que ele é precioso para Jesus. E isso você tem que demonstrar, né? Mas deslanchar conhecimento não é nessa primeira visita, isso é paulatinamente, né? Isso é de acordo com que ele vai entrando, vai vir para a escola dominical, incentivar a vir à igreja, incentivar a ir à escola dominical, ainda mais na parte de novos convertidos, para que ele aprenda para onde é que ele está entrando, né? Qual é a crença, né? Mas a visita, né, tem que ser, ela é importantíssima. Algumas orientações acerca de como proceder em uma visita. Isso aqui é importante. Seja cordial, lógico, né? Isso aí. Mantenha um semblante alegre, boa aparência, não compareça desleixado, mostrando pouco cuidado com a sua aparência. Nem demonstre estado de desânimo. Você é um servo do Senhor a quem essa pessoa acabou de aceitar. O cansaço não é nada atraente para quem está sendo visitado. Apresente-se com alegria e diga que é da igreja, né? Da igreja a qual a pessoa esteve à frente, tomando sua decisão ao lado de Cristo, né? Não encha a pessoa de informações acerca de quem é Jesus ou sobre como funciona a igreja, a não ser que ela pergunte, né? Mas fique atento de como falará da noiva do Senhor. Demonstre inicialmente o interesse em ser seu amigo, estabeleça amizade com ela, converse descontraídamente, visando uma relação amigável, certo? Você não precisa falar sobre normas de igreja, né? Como é que a pessoa tem que se vestir, como é que tem que fazer, como é que tem... Isso aí não é o caso. Você está fazendo uma visita para você conhecer a pessoa, você está conhecendo a pessoa está te conhecendo, certo? Isso aí, essa que é a importância, é dar valor à pessoa, tá certo? O ensino vai ser de acordo com que a pessoa vier a se comprometer com a igreja, tá certo? Demonstre interesse por todos da família. Quando se der a ocasião da sua visita, é provável que tenha outras pessoas na casa. Se não forem apresentadas, demonstre interesse em conhecê-las, perguntando amavelmente, sem parecer um interrogatório. É seu irmão? Se possível e houver oportunidade, converse com um membro da família, manifestando simpatia, atenção, bondade e amor, né? Se for, né, se tiver essa ocasião, bom, conversa com todo mundo, se apresenta, né, faz bem, né, para a pessoa. Não esqueça que antes de ensinar a pessoa sobre Cristo, você deve ganhar-lhe a confiança e a amizade. Isso é importante, né, que a gente estava falando há pouco. As pessoas não dão muita atenção a que você fala até saberem um pouco sobre você. Conquiste a confiança da pessoa através da amizade. Procure não falar muito sobre você e não fale dos outros. Ouça o novo convertido com atenção. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19, né? Tiago 1,19 é interessante. É assim: portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? É o Tiago que aqui a revista só cita um trecho que é o que chama mais atenção, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas o que está escrito lá é o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Quando fala todo homem, ele fala sobre o gênero humano, tá? É homem e mulher, tá bom? É a mesma coisa. Aqui quando fala todo homem seja pronto para ouvir, esse homem aqui é o gênero humano, tá certo? Vamos lá. Vamos continuar a nossa caminhada. Dirija o olhar à pessoa com quem está falando, né? Os olhos falam mais do que muitas palavras. Expresse atenção e interesse através do olhar. Uma pessoa percebe quando desviamos o olhar para não lhe dar atenção.
Isso é muito importante. Não critique outras religiões. Isso aqui é importantíssimo, irmão. Importantíssimo. A gente não sabe a que religião a pessoa era, se ela pertencia a alguma coisa, a algum grupo, né? Então não entre, né, de estalo nessa prerrogativa. Por quê? Vamos dizer assim, vamos dizer uma coisa que é meio incomum acontecer para nós aqui. Você começa a falar mal dos muçulmanos, né? Vai que a mulher tem um parente que é muçulmano, vai que uma pessoa que já foi uma coisa, por mais que aqui dentro do Rio de Janeiro não se fale muito sobre isso, mas vai. E outras qualquer. Eu estou dando um exemplo para que você entenda que muitas das vezes a gente pensa, né, uma coisa e acaba achando outra. Então, não fale com as pessoas sobre religião nenhuma. Fale de Jesus e fale aquilo que ela perguntar. A intenção agora do primeiro encontro, da primeira visita, é você se fazer amigo, você ganhar essa pessoa para Jesus, para que ela venha conhecer Jesus melhor, tá certo? A intenção aqui não é você passar para ela que só Jesus, né? Aquilo que nós sabemos que só essa religião é assim, que é assado. Não entre nesses pormenores, certo? Isso não vai levar a uma situação legal, certo? Isso é muito importante, né? Não critique outras religiões. Criticar outras religiões não vai edificar em nada a vida do discipulado. A crítica pode fazer com que sentimentos e expressões ruins passem a fazer parte da relação entre você e a pessoa, né? Procure, nas suas primeiras visitas, não utilizar palavras de difícil compreensão. Vamos lá. Para o novo convertido, termos como justificação, arrebatamento e outros podem causar certa dificuldade e estranheza na comunicação que estará sendo estabelecida entre vós. E eu vou além, irmãos, eu vou um pouquinho mais além desse contato que fala aqui, da estranheza. É claro, usar certas palavras, né? Justificação, santificação, né? Soterologia, né? Vai começar a falar teologia, não entra nessa não. Eu vou mais além. Outras coisas que nós crentes temos, não chega lá e vai chamando a pessoa de varão, né? De vaso, né? Esse nosso evangeliquez, às vezes, complica, que a pessoa não está entendendo. Você vai chamar uma pessoa de vaso, ela vai pensar que está falando do vaso sanitário, tá certo? Então, evitar esse tipo de jargão que a gente usa dentro da nossa comunidade, né? Ô varão, ô... Aí o pessoal, varão, o pessoal fica, né, que não está acostumado com esse tipo de assunto, que esse tipo de pronunciamento de palavras, elas ficam, de certa forma, chocadas, né? Amada, tá certo? É uma palavra até corriqueira, comum, mas é já do nosso falar. Essa amada aqui, minha esposa, inclusive, não gosta muito que chame ela de amada. Ela, quando fala assim, ela já olha com o olho que, geralmente, amada, não sei o que, é coisa traiçoeira, entendeu? Não estou dizendo que as irmãs não devam falar isso não, tá certo? Mas eu estou dizendo, você está num primeiro encontro, você está numa primeira visita, e você já vai começar a usar os jargões do evangeliquez, né, do nosso dicionário evangélico, a pessoa não vai achar uma coisa legal. Tenta conduzir a coisa com palavras de maior entendimento, né, de coisas, de que a gente fale normalmente na rua com uma outra pessoa que não seja evangélica, tá certo? Então, vamos procurar sair dessas palavras, tá certo? Vamos lá, vamos adiante. Não seja inconveniente, isso aqui é complicado. Seja sensível à duração da visita, ao interesse do visitado. Não se prolongue muito, pois pode
ficar cansativo. Ele poderá não estar com a mesma disposição de atendê-lo numa próxima visita, mesmo que a conversa seja boa. Não se prolongue demais. Isso aqui é fundamental. Mesmo que a conversa esteja legal, não se prolongue. Faça aquela visita comedida, certo? E que pode gerar uma outra visita, até para você gerar, vamos dizer assim, curiosidade, para que a pessoa volte, para que ela fale mais de Jesus, entendeu? Não faça perguntas indiscretas. Um exemplo de pergunta que pode constranger o visitante, geralmente, gente, moram 5 pessoas com você nesse quarto tão apertado. Cuidado para não constranger aquele que você quer edificar através de sua vida, né? Você chega lá, fala algumas coisas desse tipo, né? Então, tem que tomar cuidado, tá certo? Tomar cuidado, porque realmente não dá. Só um minutinho, eu vou ligar o ventilador aqui, porque tá difícil. Eu pensei que ia dar para fazer sem o barulho do ventilador, mas não vai dar, gente. Infelizmente, não vai dar, tá certo? Vamos ter que escutar esse barulho do ventilador, porque eu já tô, minha testa já está até brilhando. Mas vamos lá. Não olhe e nem faça considerações depreciativas do ambiente familiar. Por exemplo, essa é a sua cozinha, é sempre importante lembrar que até mesmo com o olhar podemos denunciar o que achamos desagradável no local. E às vezes o nosso olhar, né, a gente olha assim determinadas coisas e é complicado. A gente chega num lugar, a gente vê determinadas situações, uma casa assim, sei lá, desarrumada, né, um pouco, né, fora do contexto. Tente parecer natural, tá certo? Tente parecer natural, porque é complicado. Você acaba magoando a pessoa, né? Você chega lá, você se espanta com determinada coisa, a pessoa, o que houve? Aí você, não, nada, mas aí você já deu aquele olhar, né? E a pessoa entende, certo? Vamos lá. Seja pontual, né? E não visite em horários impróprios. Não visite a pessoa em horários nos quais ela não poderá lhe dar a devida atenção. Ligue antes, isso é importante, certo? Isso aqui é muito importante. Se você vai fazer uma visita numa casa, você tem que avisar essa pessoa que você vai lá. Você não pode chegar lá de surpresa, porque você pode constranger a pessoa, certo? Então, ligue antes, marque, né? Até por questão de ética, né? A pessoa vai saber que você vai, né? Ela vai tentar se preparar para te receber. Se você chega lá de repente, pode não ficar legal, entendeu? Faça uma ligação informal, identificando-se. Se houver dificuldade em telefonar, procure um horário próprio para fazer a visita. Não faça na hora do almoço. Seria interessante esperá-lo no ponto de ônibus, né, que ele estaria chegando do trabalho ou indo para o trabalho. Quando marcar a visita, seja pontual. Aqui, eu acrescentei, né, nessa parte aqui, eu achei interessante fazer o seguinte: acrescentar mais um item, certo? Nessa observação aqui da casa, do ligue, né? Ó, verifique se a pessoa, ao recebê-lo, fica satisfeita, certo? Porque às vezes, mesmo com tudo marcado, podemos chegar em uma hora imprópria. Às vezes a pessoa está passando um problema,
ou está num constrangimento, ou está numa discussão com outra pessoa, tá certo? Você tem que ter a sensibilidade de entender isso, né? Se você notar o constrangimento da pessoa, marque um outro dia, não seja inconveniente, tá certo? Isso aqui eu estou botando por minha conta, tá certo? Eu acho que deve entrar nessa observação aqui das considerações de ambiente familiar, né, seja pontual, né, deve entrar também isso. Por quê? Às vezes você chega lá, você marcou tudo direitinho, a pessoa está te esperando, mas aí acontece um imprevisto com aquela pessoa. Então você tem que ter a sensibilidade que aconteceu um imprevisto com ela. Você não forçar a barra, né, de querer, né, ser atendido. Você vai ver, vai notar, a pessoa vai estar sem graça. Aí você quer que eu volte outra hora? Estou sentindo que você está com problema e tal, você está resolvendo alguma coisa. Não tem problema, eu volto aqui outro dia, a gente marca, eu te ligo, a gente marca. Pronto, resolvido. Tem que ter sensibilidade. Tem que ter sensibilidade das coisas. Entendeu? Ver à frente, né? E perceber as coisas. Certo? Não saia da visita sem fazer uma oração pela pessoa e por sua família. A oração mostra para a pessoa o quanto ela é importante, afinal, estaremos levando a sua necessidade ao Mestre. As pessoas sentem-se bem, confortadas quando sabem que alguém se preocupa o suficiente para orar por elas. Isso é importantíssimo. Nunca sair sem fazer uma oração, né? Por quê? As pessoas se sentem muito bem. Isso quer dizer que você se importa com ela, né? E você chama Deus para se importar com ela. Ali você está como um representante do Senhor. Mal ou bem, você está como um representante do Senhor. Para aquela pessoa, você é da igreja. Então, foi Deus que te mandou ali. Muitas das pessoas pensam assim. E se você não fizer uma oração, se você não orar por aquela pessoa, ela vai se sentir menosprezada. Então, nunca se esqueça da oração. Pode ser no início, quando você chegar aqui e começar o assunto, você pode fazer, mas eu posso fazer uma oração para a gente começar a nossa conversa? Essa, talvez você possa até não fazer a oração, porque você começa uma conversa descontraída, você pode, mas o final você não pode esquecer de fazer oração. Marque a data da próxima visita. Não se esqueça de marcar o próximo encontro. Mostre interessado e alegre por saber que outros encontros acontecerão. Isso aqui já é mais para você. Após a visita, faça uma avaliação de como você foi recebido, que preocupações ou dificuldades você conseguiu detectar, se tem alguém passando por necessidade na casa e de que tipo elas são e como ajudá-las, para que o processo de discipulado comece bem. É preciso chamar a atenção do discípulo para que este sinta vontade de ser discipulado. Deixe uma ótima impressão na sua visita. Aí agora nós vamos para o 4.2, linguagem corporal. A linguagem verbal não é a única utilizada em uma conversa. Existem outras formas de comunicação tão importantes, ou mais do que a verbal, que é a linguagem corporal. Através do nosso corpo, transmitimos sentimentos e emoções. Esses movimentos revelam se estamos receptivos a uma mensagem, se não estamos satisfeitos de estar em um determinado local, se estamos indispostos. É preciso tomar cuidado com o que transmitimos aos outros através dessa linguagem silenciosa. Você pode utilizar dessa linguagem para fortalecer o entendimento da pessoa que está sendo visitada, além das palavras proferidas. Precisamos ter cuidado com o que falamos. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10:14. A palavra é realmente arma poderosa, de eficiência extraordinária, tanto para ferir, entristecer, fazer desesperar, como para estimular, motivar,
reerguer. Sendo tão essencial, deveríamos concentrar nossos esforços para, através dela, criar o bem e não o mal, trazer à memória o que pode proporcionar ou devolver os outros a esperança. Né? Stuart Brusco fala também aqui: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, o seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. Usar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, ela é qual ponte de comunicação que lança sobre os desvãos escuros da alma daquela que se sente ilhado, massacrado, solitário e abandonado. Faz reflorescer nele o amor, a fé e a esperança. A cerne, enfim, da mensagem de Deus para a humanidade. Stuart Brooklyn. Algumas posturas corporais que você pode adotar, tá certo? Olhar diretamente nos olhos, isso é importante. Sorrir com facilidade no momento certo e de uma maneira natural. Reforçar o que diz com gestos calmos e abertos. Escutar com expressão descontraída. Sinalizar positivamente, fazendo com que as pessoas sintam que você esteja atento ao que está sendo falado. Ser expressivo, acompanhando o outro com os olhos e a sobrancelha. Não ser exagerado em nenhum dos pontos acima. Não se esqueça do modo de como tomar o assento, para que sente na cadeira, sofá, banco, chão, etc. Maneira, né? Boas maneiras. Isso aqui não precisava nem falar. Sobre as vestimentas. Também é outra coisa que não precisava falar, mas é bom. É bom tomar cuidado com as vestimentas. Procure usar roupas confortáveis, de cor neutra. Se usar roupas chamativas, de cor extravagante, a pessoa vai prestar atenção às suas palavras, mas sim à sua roupa. Não vai prestar atenção às palavras, mas vai prestar atenção na roupa. Não precisa usar roupa de gala para visitar a pessoa, nem menos que vá acompanhá-la, a não ser que vá acompanhá-la numa festa. A roupa também fala sobre nós. Não demonstre uma aparência desleixada, usando chinelo, short. Vai transparecer que você é uma pessoa muito cuidadosa, não muito cuidadosa. Enfim, não exagere. Seja simples dentro do estilo que possui. Essa aqui resume todas as outras, tá certo? Enfim, não exagere. Seja simples dentro do estilo que possui. A maneira simples de você se vestir, tá certo? Não ser extravagante. É isso que eu estava querendo falar. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5 ele traz um contexto meio diferente, né? Aida, essa palavra. Alvo, interesse, desejo e ação. Certo? Aida. No seu livro Como Obter Êxito na Comunicação do Evangelho, Alice Jardim fala sobre uma fórmula utilizada nos meios de propaganda para trabalhar os relacionamentos com o próximo. A fórmula se chama AIDA. Né? São as primeiras letras de A, de alvo, interesse, desejo e ação. Né? AIDA. Estabelecer um alvo. Em propaganda chama-se atenção. Né? Criar interesse. D. Despertar desejo. E A. Levar à ação. Segundo ela, é observado em propaganda que há uma grande preocupação em despertar a atenção do público para o produto a ser vendido. Para isso, é apresentado ao público de forma mais atraente possível. Depois que o interesse é alcançado, o passo seguinte é fazê-lo consumidor de tal produto. O Evangelho de Cristo não é um produto que vendemos, certo? Mas ele tem seus benefícios que deverão ser apresentados pelo evangelista que está levando em consideração
as necessidades e as experiências marcantes de seus ouvintes, para que o alvo seja alcançado. As palavras devem levar em conta as características de. Vamos lá, 5.1, intensidade. Diante de uma experiência vivida pela pessoa, você pode falar sobre as suas experiências. Um grande exemplo é o que Jesus, quando falava em parábolas, sendo relevante do cotidiano daquelas pessoas. Agricultores se interessaram quando ele falou sobre o joio e o trigo, Mateus 13, 24 e 30. Eu conheço isso aí, quero ouvir o que ele vai dizer. Da mesma forma, os pastores de ovelhas sobre a ovelha perdida, Lucas 15, 4 e 7. Devemos nos aproveitar dessas experiências diárias para provocar a intensidade de interesse sobre o assunto pelas pessoas. O texto que discorre sobre a casa na rocha trará interesse ao pedreiro, assim como fala sobre a Marta. Falar sobre Marta e sua relação a tarefas de uma casa, uma profissional do lar. Vocês entenderam, né? Mateus 13, 24 e 30 fala sobre o joio e o trigo. Então fala sobre a agricultura. Então isso, para aquelas pessoas daquela época, que eram muito ligadas à agricultura, chamava a atenção. Por isso que Jesus fazia esse tipo de parábola. Ele sabia a quem falar. Nós temos que saber com quem nós estamos falando. Tá certo? Muitas das vezes a gente pode trazer um exemplo dentro daquilo que a pessoa tem conhecimento. Tá certo? Dentro de uma coisa. Falar como Jesus falava, através de parábolas. 5.2. Frequência. Uma experiência é igualmente viva atualmente na medida em que é lembrança frequente, sempre relembrada. Alice Jardim, essa que está falando sobre as coisas da maneira que está sendo dita aqui. Relembrar um acontecimento, falar sobre ele com certa frequência, faz com que este permaneça em nossa memória. As palavras amargas que trazem feridas à nossa alma, estas sim devem ser esquecidas. Devemos causar no nosso novo amigo o impacto de sempre recordar a experiência de ter aceitado Jesus, de forma gradual. O novo convertido deve ser incentivado a saber o quanto é belo viver para Deus e contemplar sua criação. Olhar para uma flor, dizer, o meu Deus foi quem fez, ele tem cuidado de mim, Mateus de 25 a 24. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 25, 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou vamos dizer 1 centímetro à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Né? Então, Deus está falando que nós devemos nos preocupar com as coisas que é dele. Não nos preocupar com besteiras. Mas nós podemos olhar para a natureza e ver o que ele fez. Ele vestiu os lírios do campo melhor do que Salomão. Então, irmãos, nós temos que ter essa noção, né? Essa noção das coisas que estão acontecendo. 5.3. Recente. As pessoas se esquecem de algo que não lhe causou impacto, do que para elas foi apenas mais uma conversa. Quando somos impactados, os anos se passam, mas sempre lembraremos porque foi algo que mexeu e marcou. No dia seguinte, a multiplicação dos pães, Jesus pegou a multidão, ainda impactada pelo extraordinário milagre que havia presenciado. Usando de uma oportuna semelhança, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Aproveitar uma experiência recente é bom para que fique registrada na vida da pessoa. Né? Você tem uma experiência recente que você possa ilustrar, que você possa trazer para essa pessoa, vai ser muito bom. O esclarecimento de alvos. Né? A comunicação tem 4 alvos, de acordo com o nosso objetivo, que são esclarecer, impressionar, crer e agir. Na nossa comunicação cotidiana, mesmo sem perceber, atingimos um desses alvos, ou pelo menos nos propomos a isso. Esclarecer. Quando esclarecemos uma ideia, temos em mente colocá-la de maneira clara, de fácil compreensão para quem ouve. Para o esclarecimento, não precisamos usar a emoção. Voltamos ao ponto de que, para se esclarecer uma ideia abstrata, é necessário que a pessoa a quem a mensagem foi passada consiga visualizar o concreto. Então, o que falamos das parábolas de Jesus se enquadram nesse tópico, sem uma experiência que possa ser assimilada com o que queremos esclarecer. Torna-se um pouco complicado. Precisamos ter sensibilidade para explicar algo de maneira que se torne de fácil entendimento para quem nos ouve. Jesus falava parábolas, mas ele falava de coisas que aquele pessoal que estava lá entendia. Ele falava de semente, ele falava sobre plantações, de videiras, né? Lembra que eu botei no grupo lá, explicando como é que era o enxerto de videiras? Aquilo era uma coisa comum para eles. Para a gente hoje pode ser que a gente não tem não lidamos com essa agricultura, né? Então para a gente pode ser alguma coisa diferente, mas para aquele pessoal fazia todo sentido. Então nós podemos usar desses exemplos, de certas coisas que hoje, dentro do nosso cotidiano, de exemplos para falar, né, para Jesus. Né? É isso que você está falando aqui. Você pode escolher alguma coisa dentro daquilo que está no contexto para falar de Jesus. Impressionar. Para impressionar, precisamos tocar na sensibilidade de uma pessoa, no seu coração. A impressão mexe com os sentimentos. A associação não é mais feita entre algo conhecido e o desconhecido, mas entre algo sentido e não sentido. Histórias contadas por Jesus fortaleciam o esclarecimento dos seus ouvintes e acionavam os sentimentos daquele que o ouviam. Ele falou do amor de Deus para receber os seus filhos, que antes estavam longe dele. Lucas 15. Jesus mexeu com que pudesse despertar sentimentos naquelas pessoas. Nós devemos falar dessa maneira para aquelas a quem queremos alcançar. As pessoas têm carência de serem ouvidas, abraçadas e amadas. Deus tem tudo isso para oferecer e não podemos deixar de comunicar essa verdade. Lembre-se
que impressionar dentro da visão espiritual agradável a Deus. Não é apresentar ou exibir o que temos, mas sim o que somos para Deus. Vamos ver Lucas 15, de 11 a 32? Só para a gente ter uma ideia do que está sendo falado. É um trecho grande, tá certo? Mas é legal. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse-lhe ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como os teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão, e alparcas dos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Você vê ele contando essa história para aquelas pessoas da época, né? Com certeza entenderam muito bem o que ele falava, né? E isso traz esse contexto de impressionar. Isso é uma maneira de impressionar, certo? A parábola também do samaritano, do bom samaritano, era para impressionar, né? Isso é uma maneira da gente criar e impressionar. Vamos lá, vamos adiante. Crer está muito além do entender e do sentir. Crer é aceitar e acreditar naquilo que está sendo dito. Quando queremos que uma pessoa creia, não podemos debater com ela que uma cura realizada em determinada cidadezinha remota do sul do país foi ou não verdadeira, pois o poder transformador de Deus na vida de seu vizinho, na sua própria vida, é o suficiente para a crença. A crença não pode ser imposta. Precisamos deixar a pessoa livre para que ela caminhe para crer. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, que vocês estão vendo, tem uma direção, né? O esclarecer, o impressionar, o crer. Isso, paulatinamente, é o que a pessoa vai crescendo na fé.
Depois que você conta uma história que impressiona ela passa a crer. O crer, né? Como diz aqui, a crença não pode ser imposta. Você não pode embutir isso na cabeça da pessoa. Ela tem que sentir isso. Ela tem que crer por si, né? A crença não pode ser imposta. Precisamos deixar a pessoa livre para que ela caminhe para crer. E temos ainda o agir. Agir, né? Agir, como a própria palavra diz, implica em ação, dinâmica e nunca passividade. Uma pessoa na Bíblia que agiu de forma transformadora, quando teve seu encontro com Deus, foi Zaqueu. Nessa oportunidade, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Lucas 19:8. Podemos ver arrependimento e transformação nas palavras de Zaqueu. Uma pessoa cheia de pecados, vícios, quando passa por esse processo de esclarecimento, é impressionada a crer que essas práticas nocivas não vão ajudá-la na sua caminhada com Cristo. E agirá de forma transformadora pelo poder da atuação de Deus em sua vida. Importante lembrar, é necessário ter sabedoria para ajudar uma pessoa a agir. Não podemos usar de palavras insistentes. Devemos, além de instruir com amor, orar para que transformação aconteça. O agir. A pessoa se impressiona, a pessoa passa a crer. Assim que ela passa a crer, ela modifica, ela age, certo? Como Zaqueu. Zaqueu passou por essas fases. E no final ele agiu, ele creu no coração que Deus estava certo e sentiu que ele estava todo errado na vida dele. Então o que ele fez? Ele agiu, né? 5.5. Despertar interesse. Ninguém gosta de dar continuidade a uma conversa que não seja interessante e impactante. As palavras devem despertar em nós um tipo de emoção, algo que se identifique conosco. Temos que ser bem sucessíveis para descobrir o que desperta o interesse da pessoa que queremos alcançar. No geral, as pessoas se importam com a saúde, família, emprego, amigo, etc. Aqui nessa parte de interesse, que ele está dizendo aqui, nós temos que ter empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar na posição da outra pessoa. Desculpem. Empatia é isso. Nem todas as pessoas têm esse tipo de sentimento. Tá certo? É um sentimento que não são todas as pessoas que conseguem ter isso. Empatia. A gente já viu falar muito disso aí. Mas ter isso é muito difícil. É você viver, né? Você olhar para aquela pessoa e viver o que ela está sentindo. A dor que ela está sentindo. Eu tenho facilidade com isso. Eu consigo ver, né? Sinto, eu choro à toa, né? Até vendo um filme. Por quê? Porque eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa. Né? Eu sinto como as dores que aquela pessoa sente. Né? Quando eu vi aquele filme de Jesus, do Mel Gibson, tinha certas horas que eu não podia ficar olhando, porque é como se eu estivesse levando aqueles açoites ali. Eu olhava, claro, a coisa é interna, né? E te dá a impressão que você está vivendo aquilo ali. Né? Então, nós, muitas das vezes, precisamos ter empatia com o nosso pessoal, para você saber o que a pessoa está passando. Né? Em uma conversa, vamos lá. Se ouvirmos atentamente a outra pessoa, podemos descobrir que desperta o seu interesse, e assim será possível falar das verdades espirituais com naturalidade, a partir do assunto de interesse da pessoa. Outro fator que pode despertar interesse na pessoa
descobrir que temos gostos em comum. Durante a conversa, descubra algo que a pessoa goste, que você também aprecie, filmes, passeios, livros, etc. Assim, o fator de atração tende a ser maior, causando grande abertura para que a pessoa considere de maneira mais aprofundada e confiante o que você tem a dizer. Deixe-se ser bem-humorado. As pessoas gostam de estar perto de quem é alegre, demonstra senso de humor e simpatia. Despertar a curiosidade também causa interesse por parte das pessoas. É bom despertarmos certas curiosidades nas pessoas com relação à Bíblia, o que ela diz sobre a vida aqui na terra e nos céus. Procure despertar tal curiosidade, assim a pessoa se encherá de vontade de aprender mais. Isso aqui é você chamar a atenção, né? Pelo sentimento, pela vontade, pelas empatias. O que é as empatias? Coisas comuns que vocês sentem entre um e outro, né? Vamos lá. Desejo e ação. Uma propaganda tem um alvo, busca o interesse das pessoas e é o desejo de ter o que está sendo anunciado. Depois que a pessoa se interessar pelo que comunicamos, precisa desejar fazer o que propomos a ela, crescer espiritualmente em Deus. Desejo estar ligado à intensidade da nossa vontade. Se não tivermos o desejo de algo, dificilmente iremos nos dispor a agir. Algumas pessoas não agem porque têm medo de se expor. A pessoa fica na defensiva, seja com relação à sua saúde, ao seu bem-estar, à sua liberdade e até seu grupo social, amigos. Tudo é feito para evitar dor e sofrimento. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 Timóteo 1,7. Tarefa é ajudar as pessoas a vencerem os seus medos, orientando através da palavra e orando com elas. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Palavras de conforto e encorajamento são bem-vindas para ajudar as pessoas a agirem. O amor demonstrado de nossa parte é muito importante. É preciso mostrar a ela o quanto tem a ganhar se agir, deixando seu velho homem para trás e se tornando uma nova criatura em Cristo. Essas pessoas precisam entender que, tomando a atitude de se deixar transformar por Deus, vai conseguir vencer os seus medos. Será um vencedor, adquirindo a paz de Deus, e terá uma imagem a respeito de si próprio, assim como Deus tem de uma pessoa amada, apreciada por Ele e pelos outros. Né? Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Devemos incentivar a leitura da Bíblia. A palavra de Deus tem um forte impacto nas pessoas, mas devemos instruí-la. Veja bem, aqui em cima, né? As pessoas que aceitam a Jesus, elas tinham uma vida, certo? Muitas delas tinham uma vida de maneira bem errada, né? De certos vícios. Então, essas pessoas têm um grupo de amigos que estão acostumados com aquela pessoa naquela vida. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo meu. Antes de aceitar Jesus, eu bebia, né? Bebia com os amigos, parava, tomava uma cerveja, fazia certas farras. Depois que eu aceitei Jesus, eu tive que deixar isso, certo? Eu tive que deixar essa vida. Então, muitos amigos me largaram também. Né? É isso que ele está falando aqui. Muitas das vezes, essa pessoa ela está preocupada em deixar aquele grupo de amigos. Ela vai deixar aquele grupo e aí? Vai ficar sem amigos?
Bom, na grande maioria eu consegui, né, manter, mas eles sabem, quando eu estou por perto, eu não bebo, né? Aí eles já sabem, se eu convidar para vir numa festa na minha casa, ninguém vai beber, tá certo? Se eu for na casa deles, eles bebem na casa com eles lá, eu não bebo. Agora, se eles vêm na minha casa, é diferente. Aqui ninguém bebe, na minha casa nem eles vão beber, tá certo? Então eles vêm, sabem que vão tomar um guaraná, né, que vão tomar um suco, né, que vão conversar, e todos hoje já estão acostumados com essa situação, aqueles que ainda não se converteram, a qual eu tenho orado e tenho falado da palavra para eles todos, né? Mas nem todos se convertem, né? Então aqui você tem esse ponto, né, falando sobre esse ponto. E mais interessante, né, nós devemos incentivar a pessoa a ler a palavra. Eu, de uma certa forma, assim como eu fui incentivado a ler a palavra, assim como eu gostava de ler, né, eu cheguei a perguntar na época que eu estava na escola, fazendo escola bíblica para o batismo, eu perguntei, né, ainda não tinha lido a Bíblia, aí eu perguntei ao professor, era uma professora, uma menina, e ela me falou, ó, se você não leu a Bíblia, começa pelo Velho Testamento. Lê primeiro começa pelo Novo Testamento. Lê primeiro o Novo Testamento, depois que você lê todo o Novo Testamento, você vai e começa a ler o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Eu achei isso interessante, sabe por quê? Porque se você começar, a pessoa, ela começa a ler o Antigo Testamento tem muitas coisas que você só consegue entender se você ler o Novo. Certo? Por quê? Tem um monte de guerras, um monte de sangue, um monte de coisas que a pessoa que está começando não vai entender muito bem. Então, incentive a pessoa a ler, mas que ela comece pelo Novo Testamento. Eu acho isso uma regra boa para se ter, entendeu? É minha opinião, certo? Não estou dizendo que todos possam concordar com isso. A minha opinião é essa, que se a pessoa vai começar a ler a Bíblia, que ela comece a ler pelo Novo Testamento. Começa de Mateus em diante, lê as cartas de Paulo, lê todas as cartas, depois ela vai e começa a ler o Velho Testamento. Vamos lá. 7, capítulo 7. Acompanhamento. Hoje a nossa grande dificuldade é encontrar tempo para realizar tudo o que gostaríamos. Mas a grande questão é, será que estamos usando o nosso tempo de maneira produtiva? Não temos gastado o nosso tempo com tarefas sem tanta importância? Temos que usar o nosso tempo de maneira sábia? Né? Então ele bota aqui, Efésios 5, 15 a 17. Vamos ver lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Certo? A nossa vida aqui na Terra é curta, passa como um vapor. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Né? Complicado. E não podemos nos entreter com as coisas desse mundo. 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que alistou para a guerra. 2 Timóteo 2,4. Não tem como fazer discípulos. Não tem como fazer discípulos se não desprendermos de nosso tempo para isso. Estar com a criança para ensiná-la é responsabilidade do pai. E como somos pais espirituais,
é necessário dedicarmos tempo para vê-los crescer e alimentá-los de forma correta. Paulo nos deixa claro o exemplo sobre o relacionamento que teve com os Tessalonicenses. E sabeis ainda de que maneira, como pai e seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para que viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. O pai responsável não deixa seu filho na rua para comer o que quiser, porque a criança vai acabar comendo lixo. Uma criança, quando vê algo que lhe chama a atenção, não se importa muito se estava no chão, sujo ou não. O que ela faz é automaticamente levar o objeto à boca. Precisamos ter cuidado com a alimentação de nossas crianças, o discipulado, o que nos foi confiado. Certo? Nossas crianças, entre aspas, né? Nossos discípulos. Jesus investiu o seu tempo em ensinar os seus discípulos. Para isso, estava constantemente com eles, para alimentá-los e acompanhar os seus primeiros passos até o crescimento. A cada ensino, uma descoberta. O cuidado do Senhor para com aquele grupo era constante. Né? O cuidado do Senhor era um cuidado, um crescimento linear. O que é um crescimento linear? Vai do alimento pastoso para o alimento sólido, certo? É um crescimento linear. Vai começando a falar das coisas mais fáceis até chegar às coisas mais difíceis. Estar com o novo convertido e assisti-lo diante dos seus problemas é a função do discipulador. Vemos em Atos dos Apóstolos exemplo de como o acompanhamento era importante. Aqui, Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Essa foi a palavra de Paulo aos Efésios. Ele acompanhou aqueles crentes, mostrando que era essencial para que servissem a Cristo. Durante esse estágio, continua observando as seguintes sugestões. Bom, isso aqui são sugestões importantes. Vamos lá. Ouça atentamente o que a pessoa tem a dizer. Ouvir. Nós temos 2 orelhas. 2 e uma boca. Ouve mais e fale menos. Isso é certo. Dê importância e atenção às suas dúvidas. Tirar as dúvidas, isso é muito importante. Não se queixe a respeito da igreja e de pessoas. Nunca fale mal da igreja. Nunca, ainda mais para quem está iniciando. Nunca, nem de pessoas dentro da igreja. A igreja é o nosso hospital, tem todo tipo de gente. Mas para o novo convertido, nunca fale mal da igreja, nem dos outros crentes que estão dentro da igreja. Por favor. Não desabafe os seus problemas com a pessoa. Seus problemas... É interessante isso aqui. Por quê? Todos nós temos problemas. Teoricamente, nós estamos discipulando uma pessoa que está começando agora e ela está, vamos dizer assim, em uma atitude a qual nós estamos superior a ela. Superior que eu quero dizer assim, nós temos mais experiência. Mesma coisa quando você entra numa empresa, você vai trabalhar em um determinado setor. Sempre tem uma pessoa que tem mais experiência, certo? Ali. Então aquela pessoa que tem mais experiência, ela te dá as dicas, ó, vai por aqui, não faz isso, não faz aquilo. Então nós estamos fazendo isso com essa pessoa. Se você tem problemas, você vai a quem está acima de você. Vai a uma pessoa que está mais experiente do que você, certo? Vamos dizer, se você não é o pastor da igreja, se você é um presbítero, você é um diácono, você vai diretamente ao pastor e resolve seus problemas com o pastor. O pastor é seu discipulador, mas você não vai resolver seus problemas com o discipulado, certo? É isso que está dizendo aqui, é nesse contexto.
Não desabafe seus problemas com a pessoa. A pessoa tem que desabafar o problema dela com você, mas você não. Você vai desabafar seus problemas com o seu superior. É uma cadeia. Isso é uma cadeia de discipulado. Você tem que ser discípulo de alguém. Não adianta. Eu sou o pastor da igreja. Você tem que ter um amigo seu pastor também que te discipula. Ou pelo menos que você possa conversar. Isso é lógico, certo? Você não trabalha sozinho. Vamos lá. Ore constantemente entregando a Deus as necessidades da pessoa. Muito importante. Cuidado para não absorver os problemas dela. É importante que o relacionamento não seja baseado nos problemas. Existem pessoas que vivem em torno de seus problemas. Nesse ponto, busque agir com equilíbrio. É claro, se os problemas dela são relacionados com a vida dela, não relacionados com o seu discipulado, você pode ouvir. Muitas das vezes é bom, de repente, nem opinar. Mas se puder, se você vê que é claramente, você pode opinar. Mas não se deter nesses problemas, certo? Esses problemas não condiz com o teu discipulado. Você tem que resolver problemas em relação ao seu discipulado, não problemas particulares da pessoa, certo? Você pode até ajudar, mas não se envolva a fundo com esses problemas. Procure ter sensibilidade para perceber que pode causar atrofiamento do processo discipulado. Pode acontecer na área dos relacionamentos interpessoais ou de choque doutrinário. Então esteja disposto a tirar as dúvidas, eliminar tais impedimentos ao processo. Marque encontros fora da casa da pessoa, ir ao cinema, comer uma pizza. Isso só tende a estreitar mais o relacionamento entre vocês. 6.1. Protegendo os filhos. A todo momento temos ciência de que Satanás tenta destruir os filhos de Deus, a fim de arruinar a sua caminhada com Cristo. Como novo convertido não é diferente. Uma vez tomada a sua decisão com Jesus, Satanás também vai investir contra a sua vida. E nesse processo de acompanhamento, nós, como discipuladores, devemos estar atentos para protegê-los contra as investidas do inferno. Nós temos que estar sempre de olho, porque às vezes podem vir setas em direção ao seu discipulado, que muitas das vezes essas setas podem virar contra você. Então, mantenha atenção no seu discipulado. Em 1 João 2, 15 e 16, encontramos as 3 tentações básicas que Satanás usa para derrubar as pessoas. Vamos ver lá. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí, certo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Certo? Então, não amemos o mundo. Concupiscência da carne. Ela começa apenas com um olhar. É interessante notar para onde o olhar do discípulo se dirige. Um esclarecimento sobre o que é da carne, o desejo desenfreado pode ser perigoso, pode levá-lo a pecar. Use as palavras de orientação da maneira sábia. Concupiscência dos olhos. Chamamos de consumismo compulsivo, o ato que leva as pessoas a comprarem mesmo sem necessidade de algo ou para se igualar a outra pessoa. É a ambição desenfreada, falar tanto em dinheiro que fica difícil pensar em outra coisa.
Esse fator também deve ser observado por nós, para que o discípulo seja corretamente orientado. Há pessoas que não conseguem se conformar porque Deus não lhe deu algo, um carro, uma casa própria, etc. É importante orientar que a nossa riqueza não está nesse mundo. Algumas pessoas querem Deus, interessadas em que Ele possa supri-las materialmente. Não acumuleis, Mateus 7, 19 a 21. Não acumuleis para vós ouros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. A soberba da vida, O amor excessivo a si próprio pode causar um orgulho. Quando a pessoa quer ser reconhecida em qualquer custo, quando não consegue ficar triste, o amor excessivo a si próprio, foi o eu que eu falei da outra vez que a irmã perguntou. O amor excessivo a si próprio pode causar o orgulho, pecado de Satanás. Quando a pessoa quer ser reconhecida a qualquer custo, quando não consegue, fica triste. A orientação precisa ser feita, porque essa é mais uma armadilha do diabo para desviar a pessoa do caminho correto. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. O que ele quer dizer com isso? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem dá valor ao eu, igual falou aqui em cima, você só quer as coisas porque você quer aparecer, você quer ser demonstrado, você quer aparecer. Quem dá valor à sua vida, perdê-la-á. Por quê? Porque se você ficar nessa atitude do eu, você não será salvo. Certo? Então, quem dá valor à vida, quem dá mais valor à vida que é o Senhor, perdê-la-á. Portanto, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quando você se deixa usar, como a oração que eu fiz no início, eu quero ser usado por ti, Senhor. Eu quero ser instrumento. Eu não quero falar as coisas que eu estou falando para vocês, de mim, que seja uma coisa que eu estou falando. Não, eu quero que seja o Espírito Santo me usando para falar com vocês. É isso. Quando nós deixamos a nossa vida, deixamos que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus age em nossa vida, é que nós ganhamos a nossa vida. Certo? Então é isso que ele quer dizer. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem der valor ao eu, vai perder. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á, porque terá a vida eterna. É isso que ele quer dizer. Mateus 10, 39. Algumas pessoas refletem esse perigo de outra maneira. Querem ser tão boas naquilo que fazem, querem ser crentes perfeitos e acabam esquecendo que são pecadores, propícios a errar. Quando erram, sentem-se fracassados e, consequentemente, impedidos de falarem com Deus. Devemos alertá-los sobre esse perigo. Isso é um outro perigo. Você quer ser perfeito. Você quer seguir tudo à risca. Mas uma hora você peca. Não tem jeito. Uma hora você vai pecar. E quando você peca, você se sente tão envergonhado, tão para baixo, que você não quer procurar Deus. Certo? Você não procura Deus para que Ele te perdoe pelo seu erro. E isso é um erro fatal. Desculpa, irmãos. Isso é um erro fatal. Por quê? Se você não procurar Deus, você se distancia de Deus. Você tem que errar, você tem que pecar, tem que logo procurar a Deus e pedir perdão. Ele está pronto para te perdoar. Ele vai te perdoar quantas vezes
for necessário, Ele vai te perdoar, porque Ele conhece a sinceridade do seu coração. Mas tem gente que quer se achar tão perfeita que quando comete um erro, ela não se suporta. Não, eu não tenho coragem, eu cometi um erro, eu não posso, eu cometi esse erro. Então, ela não consegue se perdoar. Deus perdoa ela, mas ela não consegue se perdoar. Isso é o maior erro que existe. Além do outro erro que é não deixar do eu, é esse erro de achar que não pode errar. Nós erraremos, acertaremos muitas vezes, mas erraremos. Não tem jeito. O pecado está à nossa porta, ele bate e muitas das vezes nós vamos cair. Acompanhar significa dizer que estamos ao lado delas, demonstrar interesse pela vida especial que ela é para Deus. Por isso fazemos questão de estar próximos. Podemos observar esta visão de acompanhamento, de cuidado e de assistência. Quando Jesus comunica o sermão profético em Mateus 25, 31 a 46. Pois tive fome e me deste de comer. Esse sermão eu quero ler para vocês. Mas antes eu quero falar de mais uma coisa que eu vejo que a revista não toca no assunto, né? Ou deixa implicitamente. Falar sobre gênero de discipulado. Eu vou tocar num assunto aqui complicado, mas que deve ser visto. Por quê? O que nós falamos aqui? Né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? E a soberba da vida. Isso que eu vou falar, né, pode gerar um pouco de polêmica, mas deve ser feito, certo? O discipulado deve ser de mesmo gênero. O que eu quero dizer? Eu sou homem, né? Sexo masculino. Eu vou discipular outro homem de sexo masculino. Eu não vou discipular uma mulher. Por quê? Porque o discipular, muitas das vezes você se encontra só com aquela pessoa, certo? E isso não é de uma maneira correta. Por causa de quê? Por causa justamente que nós não somos anjos, certo? Vou deixar bem claro com vocês. Posso estar parecendo até um pouco meio de forma, sei lá, assintosa. Mas o quê? Um homem e uma mulher juntos não é bom. Ainda mais só. Certo? Nós podemos, eu como professor, posso dar aula para outras mulheres, posso ter uma turma só de mulher para eu dar aula. Mas não é bom que eu esteja só com uma pessoa. Quando tiver uma dúvida, que a gente esclareça essa dúvida no coisa. Ou se não, que nós estejamos num lugar que seja aberto, onde todas as pessoas estão te vendo. Para que não haja o quê? Isso aqui. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Tá certo? Então, se é o porquê que lá quando você está lá na frente que aceita Jesus, né? A maioria das igrejas é assim. A pessoa aceita Jesus, se for um homem, vem outro homem, abraça ele e conversa com ele. Certo? E se for uma mulher que aceita Jesus, vem uma outra mulher e abraça ela, conversa com ela. Então, os discipulados, eu vejo que a revista não trata muito desse assunto. Mas isso deve ser falado, certo? O discipulado, homem discipula homem. Ainda mais que vão ter um contato mais íntimo, né? Você vai na casa da pessoa, né? Como a gente falou aqui, né? Então, isso se torna um contato mais íntimo. Então, é melhor que homem discipule homem e mulher discipule mulher. Certo? Esse contato de homem com mulher mais íntimo não é bom. Tá certo? Não quero dizer com isso que nós vamos cair em tentação, mas é bom não brincar. Tá certo? Posso estar me fazendo aqui, talvez eu espero que os irmãos me entendam. Não estou discriminando, não estou fazendo uma discriminação. Certo? Quero ser bem claro com vocês. Né? Eu converso com todo mundo, com homem, com mulher, todo mundo. Mas mesmo assim, né, a gente vê, quando o pastor vai fazer gabinete para uma determinada mulher, é bom que a esposa dele esteja junto.
certo? Não ficar um homem só com outra mulher em um lugar reservado. Por quê? Porque mesmo que não aconteça nada, mesmo que sejam todos dois tranquilos, não aconteceu nada, mas vai dar motivo para que haja alguma coisa, para que se fale alguma coisa, tá certo? Por quê? Porque nossa igreja não é feita de anjos, são feitas de pessoas, e as pessoas muitas das vezes maldam. Nós não somos santos, somos todos pecadores. Somos santos da maneira que somos chamados, né, a ser guiados à estatura de varão perfeito. Quando eu falo que nós não somos santos, nós somos sim, somos santos, porque somos separados, mas não somos santos no contexto daquela palavra santo que era usada, né, pelo mundo, certo? Então, santos somos santificados no Senhor, certo? Somos separados, que a palavra santo significa separados. Nós somos separados. Mas isso não quer dizer que nós não devemos evitar certas nuances, né? Então, homem discipula homem, mulher discipula mulher, certo? Para que não haja fofoca na igreja, não haja disse-me-disse. Tá bom? Eu acho que eu me fiz entender. Tá bom? Fica na paz, irmão. Vamos lá. Vamos ler aqui, só para a gente encerrar, Mateus 25, 31 a 46. Só para a gente encerrar aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um deste pequenino não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ok, gente? É isso que fala aqui, né? Quando fala aqui do perder a vida e achar a vida. Perder a vida, você vai para a condenação eterna. Se achar a vida, você vai para a vida eterna. Irmãos, já se estendeu bastante. Espero que os irmãos tenham entendido. Mas, mais uma vez, se tiverem dúvida, qualquer coisa, coloque lá no grupo, né? Eu vou postar esse vídeo na segunda-feira pela manhã e depois os irmãos conferem, tá bom?
assistam a aula e qualquer dúvida falem com a gente, tá bom? Vamos fazer uma oração para encerrar. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa aula e espero, Senhor, que traga entendimento aos nossos amigos, aos nossos alunos, a todos que venham assistir essa aula. Que tudo seja para a sua honra e sua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por me usar como instrumento e que tudo seja verdadeiramente para a sua honra e sua glória. Obrigado, irmãos. Fiquem na paz e que tudo seja para a honra do Senhor Jesus.